A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim América apresenta Smart, silêncio, meditação, asseio pessoal e coletivo, reverência e testemunho. Ao entrar na igreja, desligue o seu celular e ligue-se a Deus. Facilite o trabalho dos diáconos na localização de assentos disponíveis para os membros e convidados. Evite deixar espaços vazios nos bancos que possam acomodar mais pessoas. Não deixe pertences ou bolsas sobre o banco. Banheiros e bebedouros estão localizados no nível inferior. Em caso de emergência, utilize as saídas sinalizadas, portas laterais atrás da plataforma e porta principal. Aos queridos papais e mamães, se seu filho ou filha chorar e precisar de atenção especial, dirija-se à sala de apoio, também localizada no nível inferior. Lá você encontra um trocador, materiais necessários e um ambiente tranquilo. Se preferir, assista ao culto ao vivo no salão de jovens. Ao finalizar do culto, a saída será organizada pelos diáconos. Oportunidades para servir. Nos corredores internos e externos da igreja, você encontra livros, revistas e outros materiais grátis. Leve o quanto quiser e presenteie seus amigos. Louve ao Senhor com sua reverência. Obrigado pela atenção. Deus, nossas vozes cantam em teu louvor, nossos olhos contemplam teu fulgor, nossos lábios bendizem teu amor, nosso maravilhoso Deus, poderoso, mestre da terra e céu, nosso supremo Criador, eterno benfeitor, maravilhoso Deus. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, aqui estamos nós, Senhor, para te adorar. Venha estar conosco, Senhor, nesse culto de adoração. Abra nossa mente e nosso coração para aprendermos mais da tua palavra. Abençoe, Senhor, o pregador desta manhã, que ao abrir a tua palavra, teu Santo Espírito age para que nós possamos compreender a tua palavra. Abençoe, Senhor, todos aqueles que estão presentes aqui e também aqueles que ainda não chegaram. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos no poder do nosso Jesus Cristo também. Bom dia, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Hoje nós teremos um culto especial em comemoração ao Dia da Asa.
que foi realmente no dia 8, dia 2/8, mas estamos comemorando no dia de hoje. E queremos aqui agora também fazer alguns agradecimentos dessa equipe valorosa da ASA, que tem feito um pouquinho para que as pessoas desfavorecidas sejam bem atendidas pela nossa comunidade. A Onaira, que ela é a nossa diretora, que está aqui, desse lado. Queremos também agradecer a presença do Eloy, também é nosso ancião, e também ele colabora com a ADRA. E também aqui a irmã Célia, que é a nossa tesoureira da ASA, e o nosso querido irmão Moura, que irá trazer a palavra para nós no dia de hoje. E também queremos agradecer em especial algumas pessoas, a Maria Cristina, que tem colaborado muito com a nossa ASA, a dona Célia, como já falei, e ao Roberto também, que sempre está ali disposto a ajudar, ali carregando os mantimentos. E também um agradecimento especial aqui para a Helena. Quando vocês se depararem com ela, tá, meus queridos? Ela é minha irmã, é minha esposa, né, acima de tudo. E ela, às vezes, com certeza vai abordar vocês aí pedindo alguma coisinha. Por favor, gente, colaborem, abram um pouquinho a mão para esse ministério, ok? E também quero também realmente agradecer a todos que têm colaborado com a ASA aqui do Jardim América, que tem feito realmente grande trabalho em prol da nossa comunidade. Obrigado. Onde estão as crianças? Já tem algumas aqui na frente. Tem mais crianças sentadinhas aí? Bom dia, crianças. Feliz sábado. Feliz sábado. Muito bem. Quem sabe que dia é amanhã? O que a gente vai comemorar amanhã? Isso, o Dia das Crianças. Um dia muito feliz para todas as crianças. Tem alguém que vai ganhar presente amanhã aqui? Ê, coisa boa. Os papais já estão intimados a dar um presente para vocês, né? Sabe que há muito tempo atrás também viveu uma criança muito especial. Mas antes de contar a história dessa criança, um menino, na verdade, quero perguntar uma coisa para vocês. Como que a gente pode falar com as pessoas, se comunicar com as pessoas? De que formas? Conversando. Tem outro jeito de falar com as pessoas sem ser conversando pessoalmente? No telefone, isso mesmo. A gente pode conversar com as pessoas pelo telefone. De que outro jeito que a gente pode mandar um recado para alguém? O iPad, isso mesmo, essa menina é moderna. Isso mesmo, pela internet, pelo computador, pelo iPad, né? Dá para falar no Skype, dá até para ver a pessoa do outro lado, né? De que outro jeito a gente pode falar? Orando a gente fala com quem? Com Deus, isso mesmo. Mas com as pessoas tem um jeito que antigamente as pessoas faziam. Isso! Carta. A gente pode mandar um bilhetinho ou mandar uma carta para as pessoas. Hoje as pessoas não usam mais muito carta, né? É mais e-mail. Mas existia um tempo que as pessoas não tinham telefone, não tinham... Ninguém quase sabia escrever para mandar carta. Não tinha iPad, não tinha internet. E as pessoas só se conversavam pessoalmente. E quando Deus queria falar com as pessoas, também não tinha Bíblia. Não existia Bíblia. E
como que Deus dava os recados para as pessoas e dizia o que elas tinham que fazer? Falava para elas exatamente isso. E o menino da história que eu vou contar para vocês, ele ouviu a voz de Deus. Sabe quem era esse menino? Samuel. Samuel era pequenininho, mais ou menos do tamanho de vocês, dos maiores aqui. E Samuel era muito pequenininho e ele morava lá no templo, junto com o sacerdote Eli, que era bem grandão. O sacerdote Eli já era um senhor e ele que cuidava do povo de Israel. Uma noite eles estavam dormindo. Samuel estava lá no quarto dele e Eli estava lá no quarto dele dormindo. Estava tudo bem quietinho, não havia nenhum barulhinho. E de repente Samuel escutou: Samuel, Samuel. Opa, eu acho que o sacerdote Eli está me chamando. E Samuel se levantou e foi. Chegou lá perto do sacerdote, ele falou: Senhor, o Senhor me chamou, eu estou aqui. Mas o sacerdote Eli levantou meio com sono e falou: eu não te chamei, volta a deitar-te. E Samuel voltou lá para o quarto dele. Chegou lá no quarto, tudo quietinho. Daqui a pouco ele escutou: Samuel, Samuel. Ele falou: eu acho que o sacerdote Eli está ficando muito velhinho. Ele esqueceu que me chamou. Samuel se levantou e foi de novo. Senhor, eu estou aqui. O Senhor me chamou. E o sacerdote Eli falou de novo: Samuel, eu não te chamei. Volta a deitar-te. Samuel foi lá para o quarto dele de novo. Ele ficou achando estranho. 2 vezes ele ouviu o nome dele. E não era o sacerdote Eli. E ele voltou a dormir novamente. Daqui a pouco, ele escutou de novo: Samuel, Samuel. de novo, tem gente me chamando essa hora da noite. Samuel se levantou de novo e foi lá para o quarto. E o sacerdote Eli falou a mesma coisa de novo: Samuel, eu não te chamei. Mas agora o sacerdote Eli entendeu quem estava chamando Samuel. Deus, Miguel, isso mesmo. E ele disse assim: volta a deitar-te. Mas quando você ouvir novamente, responde: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel voltou a deitar-se. E ele ouviu novamente: Samuel, Samuel. Nessa hora, Samuel foi para o quarto do sacerdote Eli? Não. Ele ficou bem quietinho e respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel ficou deitadinho lá no quarto dele, bem quietinho, não falou nada. Mas Deus falou muito com ele. Conversou durante muito tempo com Samuel. Disse umas coisas muito importantes para ele, que ele deveria dizer para o sacerdote Eli. E Samuel prestou bastante atenção. Hoje Deus fala com a gente igual ele falou com Samuel. Vocês já ouviram a voz de Deus à noite dizendo assim: Miguel, Miguel. Você já ouviu, Miguel? Não. Será que Deus precisa falar com a gente desse jeito hoje? Sabe, hoje nós temos tudo o que Deus quer que a gente saiba aqui. Na época de Samuel não tinha Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia. E quando alguém vai ler a Bíblia para vocês, ou quando a gente está na igreja ouvindo o pastor falar, ou quando a gente está na escola sabatina, ou a mamãe está estudando a lição com a gente, nós devemos ficar igual Samuel ficou, bem quietinhos, escutando. Porque quem é que está falando com a gente quando a gente lê a Bíblia? Quem está falando com a gente? Deus.
Deus é que está falando com a gente quando a gente lê a Bíblia. Feliz Dia das Crianças para vocês e nunca se esqueçam de ler a Bíblia, porque quando a gente lê a Bíblia, é Deus que está falando com a gente, tá bom? Feliz sábado e um feliz Dia das Crianças. Podem sentar-se. Feliz sábado, irmãos! Quão bom e agradável é podermos louvar o nome de Deus nessa manhã. Todos nós aqui almejamos a volta de Jesus. E será um grande dia que toda a glória de Deus vai iluminar a terra. Que tal anteciparmos esse dia cheio de alegria, cantando o hino de número 138? Nós acordamos e vivemos lutas e alegrias. Mas essas lutas e alegrias, elas ficam em paz se Jesus está em nosso coração. Vamos cantar o hino de número 359 com Jesus no coração. Dia a dia, em todos os momentos, força encontro em lutas ou labor, pois de Deus recebo sempre alento. Que razão terei eu pra temor? Deus que é bom e sábio e compassivo, cada dia dá-me o que é melhor. Uma dor
servo. Luta e paz eu sinto em derredor. Cada dia Deus está bem perto e conselhos dele posso obter. Segurança e auxílio em tempo certo me concede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia, qual zeloso Pai os filhos seus. Dar-te-ei poder a cada dia, é a certeza que Ele ofereceu. Quero, ó Deus, em cada sofrimento confiar em teu cuidado e amor, e com fé eu permaneça atento às promessas tuas, meu Senhor, e que eu possa em lutas, dores, trevas aceitar, ó Deus, de tua mão, um a um, os dias que me entregas nessa minha peregrinação. Amém. No livro de Êxodo, capítulo 2, nós encontramos a condição do povo de Deus em um determinado momento, quando Moisés diz o seguinte: os israelitas gemiam e clamavam diante da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Nesses poucos versos nós podemos ver a maneira que Deus se relaciona com seu povo. Primeira característica de Deus é que Ele ouve. A segunda é que Ele olha e Ele vê. E Deus sabia perfeitamente o que eles estavam sofrendo. Será que você gostaria de manifestar a sua confiança em Deus diante do sofrimento que, quem sabe, está rodeando você, a sua casa, nesta manhã? Se esse é o seu desejo, você pode se dirigir aqui à frente, enquanto o pastor Lanza, um dos anciãos deste mês, irá erguer a sua voz a Deus em oração em favor do povo de Deus aqui do Jardim América. Aqueles que puderem, então, vamos nos ajoelhar e falar com Deus. Nosso grande Deus, nosso Pai, nós estamos muito felizes por estarmos na Tua presença nesta manhã, agradecidos pela semana de bênçãos, de proteção, em meio às nossas lutas diárias, nós sentimos a Tua presença e a Tua mão sobre nós em cada momento. E ao estarmos neste dia santo diante de Ti,
o nosso coração humildemente clama pelo perdão dos pecados, que Tu nos purifiques, nos limpes de todo mal, e ao nos apresentarmos diante de Ti, estejamos com o nosso coração aberto para ouvirmos a Tua voz. Quem sabe nessa semana, Pai querido, muitos dos Teus filhos passaram pelas suas piores lutas, pelas suas piores angústias. Tu sabes a maneira como estamos nos apresentando diante de Ti. Mas, Pai querido, clamamos pela Tua unção, pela Tua direção, e que Tu nos dês a certeza de que estarás conosco, mesmo quando o mar da vida estiver tremendamente bravo sobre nós. Nós vamos ouvir a Tua voz agora, ao estudarmos a Tua palavra. E que estejamos com o nosso coração tranquilo, nossa mente calma, para ouvirmos a Tua voz e na Tua presença sentirmos a Tua bênção. Obrigado mais uma vez, Pai querido, pelo privilégio de estarmos aqui. Abençoes ao pregador, para que Tu coloques em seus lábios as Tuas palavras nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Pai, ouça os nossos corações, que pedindo aqui estão por total transformação. Sim, queremos ser somente o que Tu desejares, ó Senhor, que o Teu querer se cumpra em nós. Amém. Amém. Bom dia, feliz sábado a todos vocês, sejam bem-vindos à casa do Senhor, amém? Vocês perceberam que o louvor está sendo feito por nossas crianças? Amanhã é o dia das crianças, e eu queria aproveitar para pedir para você dar um abraço numa criança que está aí do seu lado, e dizer, olha, tem criança de 35 anos sendo abraçada agora aqui, né? Que legal. Eu vou cumprimentar essa criança aqui. Feliz Dia das Crianças. Diz que idade não é um período da vida, é um estado de espírito, né? Irmãos, vocês com certeza estão percebendo que está um pouquinho quente. Nós estamos com 2 ar-condicionados desligados. Nós já investimos R$10 mil em conserto e manutenção da nossa rede elétrica. Tivemos problema novamente e agora será investido mais R$12 mil. Esperamos definitivamente resolvermos esses problemas. Quero agradecer à Associação Paulista do Vale, quem vai pagar essas despesas. Amém? Se você não disser amém é porque vai sair da igreja, é complicado. Nós estamos recebendo um grupo especial da cidade de Bauru, estão sentados, levantem aí, por gentileza, nós queremos conhecê-los, uma caravana de Bauru, uma saudação, sejam bem-vindos. Eu fui a Bauru recentemente, fui muito bem recebido por essa bonita galera. Estão todos hospedados no Residencial Pastoral Hotel. Eu estou até pensando em reunir uns 40 e ir para lá para dar o troco. Hoje à tarde, às 15 horas, Dani, por favor, nós teremos a nossa grande comissão para escolhermos a comissão de nomeações para a eleição dos novos oficiais do ano que vem. E eu gostaria de relembrar aqueles que foram
escolhidos por essa igreja, a fim de que se faça um presente hoje às 15 horas ali no Salão dos Jovens. 15 horas, por favor. A Dani vai ler os nomes, eu quero que ela leia pausadamente, porque eu gostaria que você levantasse a sua mão, confirmando a sua presença. Pega outro microfone para mim, Ailton, por gentileza. Feliz sábado. Os membros indicados para participarem dessa comissão foram Fernando. Fernando está? Fernando está? Mas ele vai estar presente. Outro. Osíris. Irmão Osíris, confirma a presença, ok? Ronald. Ronald já confirmou por e-mail. Moura. Ok, Moura. Diego Gruber. Diego Gruber, está? Ok? Para hoje à tarde. Ailton Santana. Ok. Rosângela. Irmã Rosângela, ok. Tito. Ok, Tito. Bianca. A Bianca está? Vamos avante. Daniele Menezes. Dani, ok. Maria Lúcia de Souza. Irmã Maria, 15 horas. Giovanni Beschi. Não está? Está no Salão dos Jovens lá. Onaira. Malnaira, ok. Rodrigo Moreira. Rodrigo Moreira. Não vai estar. Rose. Ok. Nivaldo não vai estar. Rusiléa. Irmã Osileia, ok. Márcio Maciel. Luiz Timóteo. Luiz Timóteo. É o diácono, tá ok, está confirmado. Irmão Ernesto também está confirmado. Está viajando, Ernesto está confirmado. Dona Célia Leal. Ok. Leandro Oliveira. Leandro. Ok. E Patrícia Máquina não vai estar. Ok. 4 pessoas não poderão estar e eu queria rapidamente a indicação de mais 4 pessoas, irmãos, por gentileza. Membros dessa igreja, por favor. 4 pessoas. Me ajudem. Quem? Hélio, irmão Hélio. Está aqui, irmão Hélio? Pode estar com a gente hoje à tarde, irmão Hélio, ok? Irmão Hélio. Hélio de Lauder. Lauderte, ok. Mais 3, rapidamente. Quem? Vanessa. Vanessa. Professora Vanessa, ela está aqui? Ela não está aqui, a Vanessa não está. Outra indicação. Como? Elino. Elino está? 15. Ele já está? Você já é membro da comissão? Acho que não. Elino Ribeiro. Genivaldo e Tatiana. Genivaldo e Tatiana. Tatiana está? Não quer? Arlete, por gentileza, Arlete. Mais outra indicação, última. Marcelo está? Por gentileza. Como? 15 horas. Então, esse grupo, por gentileza, às 15 horas aqui no Salão dos Jovens, não vai levar meia hora, ok? Muito obrigado. Irmãos, eu queria o silêncio de vocês, a reverência de vocês, por gentileza, um minutinho. Nós estamos enfrentando um grave problema aqui na Igreja do Jardim América que nós precisamos resolver. Eu já falei sobre esse assunto algumas vezes aqui, e as minhas palavras e até palavras de outros líderes da igreja não têm alcançado uma ressonância, não têm provocado um eco na mente dos adoradores que vêm à Igreja do Jardim América. Nós mudamos, invertemos o culto. Acontece que, quando o pregador termina o seu sermão, existe uma grande quantidade de irmãos que começam a sair da igreja e ficam lá embaixo, conversando, andando,
outros vão embora. O resultado é que nós estamos tendo seríssimos problemas aqui embaixo de movimentação, conversação e talvez até algumas coisas indevidas. Eu não falaria para vocês isso se isso aqui fosse o bar da esquina ou o mercado municipal. Mas não é. Isso aqui é a igreja do Senhor. Coluna e baluarte da verdade. Agora, eu nasci tendo como entendimento de que nós temos que respeitar as igrejas. De vez em quando eu estou entrando numa igreja católica por aí, porque eu gosto das pinturas. Entro, fico olhando ali. Uma reverência impressionante. Nós temos a verdade, nós somos o povo da verdade. Nós somos o povo remanescente. E o nosso conceito de adoração está ladeira abaixo. Eu vou pedir uma coisa encarecidamente a vocês. O nosso programa do culto, da adoração, aqui dentro do templo, vai até as 10h50, quando a professora Jane e os seus auxiliares dão uma introdução na escola sabatina e liberam os adoradores para se dirigirem às classes. Eu vou pedir, irmãos, por favor, permaneça na igreja até esse momento. O nosso desejo é que você vá para uma classe de unidade, para uma unidade da escola sabatina, e ali continue a adoração, porque sábado não é feriado, nem dia, nem ausência do trabalho. O sábado é um santo dia do Senhor. Nós queremos muito que você vá para a escola sabatina. Agora eu vou fazer um pedido. Se você não quiser ir para a escola sabatina, e entenda isso como um apelo da minha parte, como uma apelação, se você não quiser ir para a escola sabatina, vá para a sua casa, vá para qualquer outro lugar, mas não fique aqui. A coisa está complicada, nós estamos perdendo o nosso conceito de reverência e adoração. Interessante, eu fui adolescente, e estive ali um período de 2 anos da minha vida, meio afastado da igreja. Eu ia nos cinemas, lá tinha horário para entrar e horário para sair, e todo mundo fica. Ia campos de futebol, interessante, chegava 2 horas antes, e ficava meia hora ainda olhando os jogadores sair de campo. Quem já foi a campo de futebol sabe do que eu estou falando. Até a ola é organizada, não tem ninguém dirigindo aí, eles fazem uma ola organizada ali com 30, 40 mil pessoas. Agora nós, como adoradores, no dia santo do Senhor, não temos a paciência de adorarmos o Senhor pelo menos um período do dia. Nós não temos programa à tarde. O nosso culto jovem é sexta-noite. À tarde nós não temos nada. Não estamos adorando a Deus pela manhã. O que é que nós estamos fazendo? Me perdoem a minha sinceridade, mas eu falo com muito amor, com muito carinho a todos vocês. Eu pediria a compreensão, não saia. Eu sei que um ou outro, talvez por uma emergência, tem que sair. Quando o pregador terminar, nós teremos os dízimos e as ofertas, teremos a comunicação, teremos a introdução da escola sabatina. Aí quando for 10:11, está todo mundo liberado para ir para as unidades. Inclusive hoje começa a classe de discipulado, com o nosso Leandro Quadros local aqui, que é o irmão Ailton, tá certo? Tirar dúvidas, ensinos da palavra de Deus, não sei se tem o título lá, tem não? Pode ir lá também. Então, hoje inicia a classe dos discipulados. Irmãos, vamos adorar a Deus como devemos fazer. Por favor, não deixe o seu filho sair. Segura ele um pouquinho. A gente pede a orientação, a ajuda dos diáconos também. E eu não tenho dúvida de que isso não só será para a glória do Senhor Jesus Cristo, que merece todo o nosso respeito e a nossa adoração, mas vai ser para o nosso crescimento espiritual também. Eu quero que você levante a sua mão dizendo assim: pastor, conte comigo, por favor, levante. Se não quiser levantar, não tem problema. Que Deus abençoe. Moura, prega a palavra, que Deus te abençoe. Amém.
Feliz sábado. Antes do Moura pregar, eu gostaria de cantar aqui para vocês. Essa música que eu vou cantar fala de uma coisa assim muito bonita que Deus fez por nós. Eu gostaria que vocês refletissem nessa mensagem e que hoje vocês saiam daqui cheios do Espírito Santo. Amém. Esse cálice de mim, estou sofrendo muito aqui, mas Jesus fez isso por mim. Eu sei que se fosse pela vida de alguém, Ele faria tudo outra vez. Só por amor eu sei. Tirar-nos deste mundo, mas não foi fácil. Toda a agonia que Ele passou, quando lá no jardim orou: por favor, afaste esse cálice de mim. Estou sofrendo muito aqui, mas Deus assim fez isso por mim. Eu sei que se fosse pela vida de alguém, Ele faria tudo outra vez. Só por amor eu sei. Por favor, afaste esse cálice de mim. Estou sofrendo muito aqui, mas Deus assim fez isso por mim. Eu sei que se fosse pela vida de alguém, Ele faria tudo outra vez. Só por amor eu sei. Amém. Quando o pregador é de casa,
a gente ficar mais à vontade para conversar com os irmãos e, às vezes, responder algumas perguntas que os irmãos fazem para a gente, como, por exemplo, outro dia alguém me questionou por que a composição da plataforma agora entra pelo lado direito da igreja e não pelo lado esquerdo. E aí nós informamos, olha, devido às normas de segurança, nós colocamos algumas informações nas paredes. E vocês podem ver que ali daquele lado tem uma informação dizendo que é a saída de emergência. Tem informações também nas laterais dizendo que o comportamento aqui dentro deve ser de silêncio. Também tem outra informação, que nós devemos fazer uso do celular e visitar as redes sociais durante os cultos. É isso mesmo? Não é? É proibido. Quero dizer para os meus amiguinhos lá do salão anexo que vocês também estão adorando a Deus. E que aí também não pode usar as redes sociais. Porque todos nós estamos adorando a Deus. No salão anexo, o salão dos jovens, e aqui na nave da igreja. Todos nós estamos adorando a Deus. Esse é o momento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Agora pode usar o seu smartphone que tem Bíblia. 66, Isaías 66. Escuta só o que está escrito. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Agora presta atenção na continuação do verso. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Sabe para quem Deus vai estar olhando hoje? Para quem treme da sua palavra, para quem respeita tanto a sua palavra, que não tem coragem de ficar visitando redes sociais durante o culto. Eu às vezes, a gente que é pregador da casa, a gente fica à vontade para falar. Vocês viram ali agora o pastor falando, né? Às vezes eu estou aqui na sala de áudio e vídeo, que aliás tem uma equipe maravilhosa, que também adora a Deus. Enquanto eles estão lá em cima, eles estão concentrados no culto. Porque aquela sala de áudio e vídeo também adora a Deus. E às vezes aquela câmera ali dá uns close por aqui fechado, sabe? No rosto da pessoa, na pessoa, o pregador está lá falando que é uma beleza, e a pessoa assim, ó. Irmãos, aquilo dali mata a gente de vergonha, porque quem está assistindo na internet fala: nossa, mas o culto está interessante. E se a gente veio para a igreja, veio para adorar. Hoje é um dia muito especial. Muito especial. Nós já ouvimos as vozes das crianças louvando e adorando a Deus. E professora Rose, que coisa mais linda, viu? O ministério de louvor dessa igreja está fantástico, cada dia surpreendente. Hoje nós estamos realizando, como disse o Nivaldo no início do culto, o dia da Adra, o dia da asa. E eu gostaria de pedir para os meus meninos do sistema de transmissão em áudio e vídeo o controle remoto do PowerPoint.
Porque você sabe que uma igreja, ela precisa de liderança. Uma igreja precisa de liderança. Eu preciso de liderança. Nós vimos agora o nosso pastor falando aqui do estado em que se encontra a nossa igreja. Não temos tido paciência na presença do Senhor. Esse povo aqui que está aqui e que está aqui no salão anexo, esse povo é o povo de Deus. Esse povo é o povo do Senhor do tempo, Glauce. Deus é o dono do tempo. Mas esse povo age como se não fosse filho do dono do tempo. Quem é filho do dono do tempo tem tempo. Vem para a igreja atrasado e chega na igreja achando que está atrasado para ir, não sei para onde. Primeiro vamos à igreja, adorar a Deus. Nós somos filhos do Senhor do tempo. Quem é filho de Deus tem tempo. Quem não é, vive apavorado mesmo, vive atrasado, vive reclamando, eu não tenho tempo para nada nessa vida. Essa igreja tem que ter liderança. Falando em liderança, o nosso presidente pediu essa semana para nós entrarmos numa grande campanha. A campanha de oração. E hoje todos os adventistas do mundo estão orando pelas vítimas do Ebola. No começo da semana, pastor Ailton, quando nós começamos a falar lá na Rádio Novo Tempo, que nós da rádio oramos, pastor Rampon é meu novo diretor da Rede Novo Tempo de rádio, está aqui, que alegria tê-lo conosco, que ele nos incumbiu desta responsabilidade. Eu disse nas orações que eu fazia na Rádio Novo Tempo, que não deveríamos orar só pelas vítimas do Ebola na África, mas em todos os lugares do mundo. E eu digo isso com muita tristeza. Na sexta-feira, aquilo que eu tinha falado no começo da semana, já estava mais perto de mim do que eu imaginava. As vítimas do Ebola estão mais perto de mim. Estão mais perto de você do que você imagina. E por isso hoje os adventistas no mundo inteiro só estão fazendo uma oração, orando pelas vítimas do Ebola. Você sabe o que é ter uma doença, ser vítima de um vírus que a ciência e a medicina não têm uma solução? Você sabe o que é ser acometido de uma febre altíssima que acaba com a sua vida em pouco mais de 2 semanas? Você sabe o que é isso? O vírus Ebola é destruidor. O mundo precisa de nossas orações. Todos nós devemos nos reunir agora e orar juntos. Orar juntos. E eu gostaria de pedir ao pastor Ramponha que viesse fazer esta oração, por favor. Nós vamos fechar os olhos. Você aí no salão anexo,
nós aqui vamos fechar os olhos e o pastor Ramponha vai fazer esta oração. Nosso querido Pai, nesta manhã a igreja no mundo está unida. Está unida para orar, para clamar, para te pedir, Senhor. Que o Senhor haja, faça conforme a tua vontade. Nós sabemos, Senhor, que todas estas coisas que estão acontecendo fazem parte dos últimos momentos da história da humanidade. Mas o sofrimento, a dor, não só está em outras partes do mundo, sino também está chegando aqui na América do Sul. Nós já sabemos, no dia de ontem, aqui no Brasil já temos o primeiro caso, a primeira vítima, a primeira pessoa que está começando a sofrer por causa deste vírus. O mundo está preocupado, a igreja está preocupada, mas nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Por isso agora, como igreja, não só como a nossa igreja aqui em Jardim América, sino como igreja na América do Sul, como igreja no mundo, todos nós estamos colocando estas preces nas Tuas mãos, para que o Senhor faça o que é melhor, conforme a Tua vontade. Por isso agora, como igreja, mais uma vez, oramos pelas vítimas deste vírus, mas também oramos pelas vítimas que todos nós somos do vírus do pecado. Por isso nós te pedimos agora que o Senhor volte logo, para que a tristeza, o sofrimento, a dor terminem logo, Senhor, porque queremos desfrutar da eternidade contigo. Por isso que nós te pedimos todas estas coisas, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, a pergunta que queremos fazer hoje é porque, para que, na verdade, existem tantos departamentos na igreja? Agora está chegando o final do ano, a reunião que vai escolher a próxima equipe que vai servir a Deus em 2015 será escolhida por esses dias, pastor Lanza. E nós ficamos pensando, para que servem tantos departamentos na igreja, né? Nós temos ali o departamento dos jovens, que nessa igreja tem uma atuação muito forte. Outro departamento aí, o Clube de Desbravadores desta igreja, que tem repercussão internacional. O Clube de Desbravadores, temos os aventureiros que estiveram num lindo encontro no último final de semana, enfim, os departamentos. E nós temos a ASA, que antes na igreja era conhecido como ADRA, e agora na igreja local, e faltou a recepção. Esse departamento tão bonitinho que recebe a gente com abraço, com carinho, né? Mas hoje nós vamos falar da ASA, a Ação Solidária Adventista. Sua Bíblia, em Atos 11, 26, você vai encontrar a frase que diz: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristãos. Para sermos pequenos cristos onde quer que formos. Essa é a resposta. Para que existem tantas funções aqui na igreja? Para sermos pequenos cristos onde quer que formos.
onde você vai, você deve ser um Cristo para as pessoas. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, e eu os aliviarei. É isso que nós devemos ser para as pessoas, Onaira. Se tem alguém oprimido, a irmã Célia da terceira infância está aqui ao meu lado, dedicada a esse departamento. Sabe, nós devemos ser alívio para os cansados e oprimidos. E isso não é função só da asa, é de todo cristão. Quando você for chamado de cristão, é porque você vai levar alívio para aqueles que estão cansados e oprimidos. Você deve ser um alívio na sua casa. Você deve ser um alívio no seu local de trabalho, para os seus colegas de trabalho. Você deve ser uma bênção aonde você for. O povo de Deus deve ser uma bênção. Mas, meus irmãos, hoje, nesse dia tão especial em que a igreja traz um simples testemunho daquilo que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa quando se entrega a Ele, eu quero dizer que a asa está envolvida em várias ações sociais da nossa cidade e região, os projetos Quebrando o Silêncio, a entrega de alimentos e assistência social às pessoas, de dia, de noite, a qualquer hora. A asa está trabalhando, transformando o mundo, uma vida de cada vez. Os projetos de doação de sangue. Aqui é a nossa sala da asa. E eu tenho um agradecimento a fazer aqui em nome da irmã Onaira. Essa sala só tem essa quantidade de alimentos aí. Primeiro porque Helena não dá sossego, né? Ela pede mesmo. Mas é porque essa igreja responde quando é pedido para trazer alimentos. Essa é a igreja de Deus, Gê. Tito, a igreja de Deus não é mesquinha. Isso não é lindo? A igreja de Deus tem a mão aberta. Aqui a irmã Célia, fazendo o seu trabalho. Irmãos, não escapa um centavo fora do regulamento na mão da irmã Célia. Se quiser fazer uma doação para a asa, tem que ser dentro dos padrões, viu? Senão, ela não aceita. O Anderson, você precisava ver como a irmã Célia é dedicada, organizada e muito fiel àquilo que a igreja propõe para a organização da asa. Essa equipe é uma equipe que está sempre dedicada servindo ao Senhor. Em 1 João 2, verso 6, diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Então, todos nós aqui, Eloy, todos nós aqui, Lanza, todos nós, Osíris, devemos andar como Jesus andou. Em tudo que fizermos, tudo. Qual era a reverência de Jesus na presença de Deus? Silêncio
absoluto. Essa deve ser a nossa reverência, andar como Ele andou. O Salmo 23 é conhecido de todos. Quem é desbravador tem que decorar o Salmo 23. É pequenininho. Mas tem um trecho do Salmo 23 que diz no verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe, meus irmãos, o trabalho de um cristão é acolher quem possa estar andando pelo vale da sombra da morte, Nivaldo. A gente não sabe. Em João 10, verso 16, diz assim: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O meu querido pastor Ezequias disse que tem um grupo aqui de visitantes. De onde mesmo é? De Bauru. Sejam muito bem-vindos, viu? Inclusive, ele me disse que lá no resort que ele está recebendo vocês, sucos e refeições estão liberadas. Ele me falou agora há pouco, tá? Sabe que nessa igreja, nessa manhã de sábado, pode ter uma ovelha que não é desse aprisco? Eu acho tão deselegante quando a gente fica assim, às vezes perguntando lá na frente, né? Tem algum visitante que está vindo assim? A pessoa fica tão constrangida, né? Tem que levantar na frente de todo mundo, o que eu vou fazer? Tem que ter muito jeito para fazer isso, né? E às vezes a gente não tem jeito, né, para fazer. Mas se eu perguntasse aqui, ou lá no salão dos jovens, o salão anexo, alguém iria. Tem alguém aqui. Mas eu quero contar uma história para vocês de uma ovelha de outro aprisco. Uma ovelha de outro aprisco. Sabe, meus irmãos, é a história de uma mulher que literalmente perdeu tudo na vida. Perdeu o companheiro, perdeu a esperança, perdeu a dignidade e foi morar, Ruth, ela foi morar na rua com a sua filha. Imagine você com uma filhinha, tendo que ir morar na rua, escolher um lugar para dormir que pudesse trazer proteção, viver no meio de estranhos. A rua à noite é tenebrosa, Glauce. Quem já foi um dia da noite num velho homem, sabe que a rua é tenebrosa. Eu nunca passei uma noite na rua, mas sempre ouvi que à noite acontece de tudo. Essa mulher, meus irmãos, foi viver a noite na rua com a sua filha. Mas Deus sabia que aquela mulher, totalmente perdida, uma ovelha perdida, Deus sabia que aquela mulher clamava lá no seu coração para que Deus a alcançasse. E lá naquela vida, à noite, sozinha, desprotegida, ela pedia a Deus.
Mas ela achava que Deus a estava condenando. E por isso que ela estava na rua. Então ela não conseguia se aproximar de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Você acredita que ela morando na rua, todas as noites, a filhinha dela estudava no colégio adventista? Já imaginou isso? Como que ia fazer? A mesma roupa. Mas ela arrumava a filhinha do jeito que dava e falava: vai para a escola, filha. Vai para a escola. E a filha ia para a escola. Aquilo era a mão de Deus na vida dela. Ela me falou assim: Moura, na noite eu sentia muito medo. Medo constante. Constante. E eu imagino, porque eu que sou um marmanjo, tenho medo à noite. Imagina uma mulher com a sua filha. Não foram fáceis os dias daquela mulher na rua. A insegurança física, a violência sexual, o consumo de álcool, drogas, os grupos de extermínio que tem por aí. Às vezes o frio à noite. Mas o que incomodava mais era o medo. E ela não tinha a certeza da mão de Deus. Uma vida que nenhum de nós aqui gostaríamos de ter. Mas um dia, meus irmãos, numa manhã como essa, ela caminhou horas, passou pela frente do colégio, aqui do lado, e ela dizia no seu coração assim: eu preciso saber o que Deus pensa de mim. Eu preciso ouvir a voz de Deus. E ela, mesmo suada, mesmo sem trocar a roupa, há muitos dias, ela falou: eu vou entrar nessa igreja. Irmãos, não é fácil. Às vezes a gente que é daqui, não é, Abraão? A gente que é daqui, a gente vai pôr uma camisa, a gente fala assim: será que eu vou, tá bonitinho lá na igreja? Será que eu vou estar de acordo com os irmãos? Imagina você que estava suado, sem trocar roupa. O seu emocional já não está bom, mas Deus estava guiando aquela mulher. E ela veio até a igreja. Foi recebida na recepção. E olha que coisa interessante que eu vou contar para você, Pávio. Pávio, ela entrou aqui na igreja e sentou ao lado de um grupo de visitantes. Imagina aqueles irmãos que estão visitando ali agora e lá na ponta tivesse uma vaguinha. Ela sentou lá ao lado dele. Era uma família de Tatuí. Uma família que eu vou dizer para você que não tinha nunca passado por uma necessidade. Está entendendo? E sabe o que aquela família fez? Você não vai acreditar. Falou para ela assim: senta aqui no meio, para não deixar ela sair, irmãos. E a família deu atenção para ela. A família não era daqui, era visitante. Veio visitar Novo Tempo e no sábado estava aqui. Deram atenção para ela. Irmãos, o povo de Deus é o povo que deve levar alívio aos oprimidos e cansados. Aquela mulher, ela não estava acreditando.
Você vê a responsabilidade que é? Mas não pensa que a história acabou, não. Isso não é nem o começo da atuação de Deus, porque Ele tem ovelhas em outro aprisco. A gente tem que olhar com carinho para todos, de todas as igrejas, olhar com carinho, porque essas ovelhas vão ouvir a voz dele e virão. Chapolin, aquela mulher foi recebida e levaram-na até a Onaira, porque a Onaira seria a pessoa indicada para tentar ajudar. Mas no começo, eles perceberam que ela precisava muito mais do que alimento. E eles tentaram ajudá-la, falando: você precisa de um lugar para morar, você não tem um parente, alguém que possa te acolher de alguma forma. E, meus queridos irmãos, ela conseguiu um lugarzinho para morar, para pagar R$150. Era só o cantinho de dormir e não tinha direito a usar a água. Ailton, que diferença fazia, né, de estar na rua? A Asa e a Adra continuaram auxiliando aquela irmã. E ela disse que tinha uma filha, mas que não dava para aquela filha ajudá-la, porque a filha tinha 6 filhos. Como é que ia ajudar? Mas Deus estava no controle de tudo. E apareceu uma casa para alugar. Aquela filha dela conseguiu um estágio na Activity durante 6 meses. Então, eles tinham agora um recurso para alocar um imóvel. Aí combinou com aquela filha que tinha 6 filhos. Presta atenção na mão de Deus, irmãos. Vamos alugar e dividir as despesas. Aí o que a Asa fez? Agora vamos atender as necessidades dessa família. Quando eles começaram a atender as necessidades da família, não foram só as necessidades físicas, foram também as espirituais. Mas não pensa que foi fácil assim, não, marcar um estudo bíblico lá. Não, não foi. A filha dela, aquela que tem os 6 filhos, ela não gostava de crente. Quando o Nivaldo, a Onaira e a equipe ia lá para fazer o estudo bíblico, a filha ficava com a vassoura na mão, né? Você está rindo? A filha ficava com a vassoura na mão, falando assim: se eles mexerem comigo, eu meto-lhe a vassoura. E ela proibia, pastor Lanza, ela proibia as crianças de entrarem na sala para estudar a Bíblia. Mas o povo de Deus é um povo guiado pelo Espírito do Senhor. As crianças, elas faziam de tudo para ouvir o estudo da Bíblia. Diz que tinha uma escada ao lado do quarto, Ailton. E as crianças, elas pediam toda hora para a mãe para ir no banheiro só para passar pela porta do quarto para ouvir o estudo bíblico. Você tem ideia de que sede da palavra de Deus é essa? E às vezes a criança voltava e sentava na escada e ficava com quem não queria nada, assim. E estava, escutando o estudo bíblico. Quando isso acontecia, eles iam embora. Sabe o que acontecia com as crianças? Todas tomavam-lhe um couro, porque quiseram ficar ouvindo a Bíblia.
Mas as crianças não desistiram. No outro final de semana, estava lá a equipe, as crianças querendo ouvir. Até que um dia, o Nivaldo, movido pelo Espírito do Senhor, foi até aquela mãe e disse para ela: por que você não deixa os seus filhos estudarem a Bíblia? Eu vou resumir o que ele disse. Se você deixar eles estudarem, você está demonstrando que você se preocupa com eles. Eu estou vendo que você é preocupada, que você quer livrar eles do mal. E se você deixar eles estudar a Bíblia, eles serão livres do mal. Sabe o que a mãe disse para ele, aquela que segurava o cabo de vassoura? Presta atenção no que ela falou. Seria impossível negar um pedido como esse, Glauci. Deus usou o Nivaldo. E aí aquela sala, meus irmãos, se encheu da criançada e eles comiam a palavra de Deus. Você está vendo? A mulher estava na rua e Deus já havia recuperado ela. Mas Deus não queria salvar só a vida dela, não. Deus queria salvar a vida dessas crianças. E Deus foi trabalhando, meus queridos irmãos, eles foram estudando a Bíblia, até que um dia, todas as crianças e aquela mulher se batizaram aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém? Mas você deve estar falando assim: acabou, irmão? Não acabou, não. A mão de Deus continuava trabalhando. Sabe por quê? Porque todos os alunos do Ailton e toda pessoa que acabou de se batizar nunca poderia ir para outra classe sem passar na classe do Ailton. Nunca. Porque lá você vai aprender que todo cristão batizado em nome de Jesus, nessa igreja, ele entra para fazer discípulos. E sabe o que aquela mulher que dormia na rua disse? Eu estou sentindo um desejo no meu coração de que ela não estava contente com aquela situação que já era uma bênção, ela queria outros para Jesus. E ela faltou me lembrando de uma parente minha. Era uma sobrinha, né, Onaira? Uma sobrinha que eu não vejo há anos. Me deu um desejo agora no coração, eu preciso encontrar essa minha sobrinha. E ela perguntou para todo mundo, e foi num lugar onde ela morava, e buscou informações. E quando ela encontrou a sobrinha já estava casada com filho e tudo. Mas a sobrinha era uma ovelha de outro aprisco, que Deus amava, pastor Lanza, que Deus queria, Murilo, Deus queria trazer. E aquela mulher que um dia morou na rua, foi usada por Deus. Essa ovelha de um outro aprisco, ela era uma espírita, que tinha a casa cheia de símbolos da religião, fumava até não querer mais. Mas ela só queria convidar ela para ir na casa dela. E aí ela marcou um dia para ir lá na casa dela. Mas Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que ela errou o dia da visita. Ela foi visitar no dia que eles estavam dando estudo bíblico. E ela chegou lá e falou: o que é isso? Quero saber disso, não. E ela se sentia mal na presença deles. Alguma coisa impedia ela de ficar perto deles. Então, ela, já que errou o dia, foi visitar para não perder a viagem, ficaram lá conversando. E fumava, lembra com a outra do cabo da vassoura? Ficava os três lá do lado de fora fumando até não querer mais.
bebendo até não querer mais, e o estudo bíblico rolando lá dentro. Aí você fala assim, Moura, não deu certo então, né? Deu. Quem tem ouvidos, ouça, e quem tem ouvidos, ouve. Estava lá fora, mas estava ouvindo tudo. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ela ficou ouvindo, mesmo sem demonstrar que não estava prestando atenção. E aí, meus queridos irmãos, num final de semana, ela viveu uma situação dramática. Ela estava indo para a casa da tia, quando passou o Torquato, por um fogo cruzado. Tiro de tudo quanto é lado, e o carrinho dela no meio com o marido e a família, e tiro para cá, pá, 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 pá. E quando atravessou, estava todo mundo inteiro. E ela chegou lá no estudo bíblico. Claro que uma pessoa fica tensa, nervosa, sem saber o que fazer, depois de ter escapado da morte. E ela foi contar para todo mundo, e sabe, o Nivaldo propôs uma oração. Foi ali que o espírito das trevas foi embora e entrou o espírito da luz. E ele orou por ela, fez uma oração com a família. E tudo mudou, tudo mudou. Ela fez amizade com um grupo e se sentou para estudar a Bíblia. O poder das trevas estava sendo expulso. E Jesus estava entrando, porque ela era uma ovelha de outro aprisco, que Deus queria trazer. Às vezes eu fico olhando para a Letícia. A Letícia, quando chegou aqui na igreja, né, Osíris? Osíris que deu estudo para a Letícia. Ela era sozinha. A sua mãe e o seu pai hoje estão servindo a Deus, meus irmãos. O Vanderlei, eu lembro do Vanderlei. Vanderlei, quando chegou aqui, trouxe a esposa, agora o filho trouxe a sua futura esposa, trouxe o filhinho lá que já é câmera da igreja, desbravador. Esse é o verdadeiro significado da vida de um cristão. Trazer outros aos pés de Cristo. E aquela mulher, meus irmãos, que um dia morou na rua, foi usada por Deus para trazer a família também daquela sobrinha. Meus irmãos, Deus trabalhou poderosamente, porque o Espírito Santo estava agindo e era permitido que ele agisse. Essa família jogou fora todos os símbolos daquela religião, abandonou o cigarro, bebida, e se entregou a Jesus Cristo, meus irmãos. Sabe para que servem todos os departamentos dessa igreja, Maria Lúcia? Para fazer aquilo que aconteceu alguns sábados atrás. Levar pessoas ao batismo. Sabe para que serve a asa? Nessa igreja, levar pessoas ao batismo. Essa é a igreja de Deus. Deus Ele usa essa igreja para a salvação das almas e das ovelhas de outro aprisco. Eles vieram, meus irmãos. E sabe o que essa família fez? Trouxe um irmão que estava afastado.
para também se batizar. Não parou, irmãos, o Espírito Santo trabalhando poderosamente. A filhinha, a família toda reunida, um lindo batismo. Estávamos aqui naquele dia, eu me lembro que o pastor Lanza fez uma oração naquela ocasião. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O nosso pastor, meus irmãos, é Jesus Cristo. Quando estivermos unidos em um só Espírito, toda essa igreja vai trabalhar. Toda essa igreja vai trabalhar. E trazer alguém para os pés de Jesus. Jesus quer reunir essas ovelhas junto com você, meu irmão. Junto com você, minha irmã. Jesus em breve vai voltar. E Ele quer usar a todos nós para esse grande dia. Ele quer salvar almas. E essas ovelhinhas que Ele vai reunir, Ele quer ver entrando nas mansões celestiais, junto com você. Eu queria fazer um apelo, pedir para a Rose nos acompanhar no piano. Eu fico feliz quando eu converso com os irmãos da minha igreja. A função de um ancião não é muito fácil. Às vezes você é bem entendido, mas outras vezes você é mal entendido. Pode ser que nessa manhã de sábado tenha aqui algum jovem, alguma pessoa que não acha graça em vir para a igreja. Vocês não sabem. Mas a gente que fica sentadinho aqui, às vezes aqui na frente, e eu não digo isso com alegria não, irmãos. Eu amo minha igreja, sabe? A gente fica sentadinho aqui às vezes, e tem pessoa que chega aqui às 10h30. É a hora que tem que acabar o culto. Aí a pessoa senta ali, viu, Wilson? A pessoa senta ali. E ela sai 10h45. É como que se tivesse que bater um ponto. Ah, os adventistas estão lá. Sou da Novo Tempo. O pessoal precisa me ver na igreja, né, Anderson? O pessoal precisa me ver na igreja. Então eu vou lá, eles me veem, não pode dizer que eu não fui? Acho que não, né? Eu acho que a pessoa saiu para dar um estudo bíblico. Às 10h45 da manhã. Mas, irmãos, pode ser que tem alguém aqui que não sabe por que veio, que não tem uma razão para viver, que não sente prazer em estar aqui na presença de Deus, que não vê a hora de ir embora, Manassés, que não vê a hora, se incomoda com a presença de Deus. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, tem um famoso pregador que um dia foi fazer o enterro do seu ancião mais querido, Ailton. Ele foi fazer o enterro do seu ancião mais querido. E lá, pastor Ramponha, aquele famoso pregador,
Na hora da cerimônia fúnebre ali, na hora do féretro, ele disse, entre tantos versos da Bíblia, ele olhou para o caixão, apontou e disse: esse homem viveu o que eu prego. Esse homem viveu o que eu prego. Minha igreja querida, você deveria viver aquilo que você prega. Deus te escolheu. Deus te escolheu para levar alívio aos oprimidos e cansados. Eu sei que vocês devem estar curiosos agora. Ô Naira, será que ela viria aqui na frente se eu chamasse ela? Será que ela viria? Eu não quero expor. Eu quero mostrar para você que a mão de Deus é poderosa. E transformou a vida daquela mulher que um dia morou na rua. E hoje, a filha dela está fazendo faculdade numa federal. Você acha que Deus não tem poder? Você acha que Deus não tem poder para levantar um filho seu, uma ovelha de outro aprisco, quando ela chega no seu lugar? Eu queria chamar aquela mulher e eu vou buscá-la, porque são pessoas assim que a gente aqui nessa igreja tem que observar. São pessoas assim que aqui nessa igreja a gente tem que olhar e falar assim: eu quero, meu Deus, que tu haja na minha vida como você agiu na vida daquela mulher. Você me acompanha, querida? Por favor, vamos lá na frente. A mão de Deus agiu na vida dessa mulher. E ela foi usada por Deus. Pode subir ali, querida. Ela foi usada por Deus. Ela foi usada por Deus para trazer uma outra família. A outra família pode vir aqui? Vocês poderiam vir aqui? Eles que um dia abandonaram os caminhos das trevas e aceitaram a maravilhosa luz de Jesus, meus irmãos. Uma família que Deus escolheu. Os departamentos dessa igreja, viu, Naira? Nivaldo, Eloy, os departamentos dessa igreja são para salvar almas. Salvar almas. Como eu fico feliz quando eu vejo aqueles desbravadorzinhos se batizando, os aventureiros, Maria. É para isso que Deus nos chamou, não é para brigar pelo cargo de ancião, de chefe, de isso, de aquilo outro. Se eu não fosse nada nessa igreja, eu estaria servindo o meu Jesus. Servir a Jesus. Porque eu sou um cristão, Abraão. Cristão. E o cristão deve ser um alívio na vida dos outros. Eu
Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora e nós vamos orar. Senhor Deus, aqui ao meu lado está mais uma prova de que teu Espírito se movimenta no meio de nós. O que o Senhor fez na vida dessa minha irmã, quando ela estava lá na rua, e o Senhor hoje a trouxe para cá e ela está com a vida restaurada. Ela ajudou a parte da sua outra família a se encontrar com Jesus. Na última conversa que eu tive com ela, Senhor, ela me disse que aquele medo que ela tanto sentia, agora ela não sente mais. Hoje ela mora sozinha, mas ela sente a presença dos anjos do Senhor. Obrigado, meu Deus, por cuidar dessa igreja, por cuidar dos teus filhos, das ovelhinhas de outro aprisco que o Senhor está trazendo para o meio de nós. Prepara-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado. Que pena que o sermão acabou. Poderíamos ficar aqui até 12h, 1h. Mas eu quero te convidar para assistir o culto de amanhã à noite. Amanhã às 19h30 teremos um culto que será uma bênção. Vai ser dirigido por uma pessoa que tem uma vivência missionária muito rica. Uma pessoa que vive na pele o espírito missionário. Vive na pele o que é viver pela fé. Então eu te convido, vem amanhã à noite, às 19h30, você será ricamente abençoado. Provai e vede, história de hoje. Pioneiros do Senhor. Sou Luiz Gonzalez e vivo na cidade de Quines, na província de San Luís, Argentina, há 19 anos. Sou muito feliz aqui na minha casa. Eu gosto muito de cuidar da minha parreira, sempre tento podá-la, e não há tempo para todas as coisas. Também cuido do meu jardim e eu gosto muito de ver as rosas, as plantinhas que minha esposa coloca e também dos meus animais domésticos, dos quais eu gosto muito. Ela é a minha esposa Nelly e viemos de Mendonça há 19 anos aqui para Quines, província de São Luís. E quando chegamos nesse lugar não havia nenhum adventista, portanto somos pioneiros por aqui. A minha cidade é um lugar muito tranquilo. Aqui há uns 15.000 habitantes aproximadamente e a agricultura é a base da economia local. Esta é minha profissão, trabalho com funilaria e pintura. É isso que me permite subsistir junto com minha esposa. Paralelo a isso, 3 anos atrás, eu tive uma nova experiência com Deus que quero contar a vocês. Quando chegamos nesse lugar e fomos à rádio para fazer um anúncio para convocar todos os adventistas que houvessem aqui. Mas, para nossa surpresa, o que realmente não esperávamos, não havia nenhum adventista. Esse dia foi muito doloroso para nós, e ao ponto de algumas pessoas orarem e jejuarem para que nós voltássemos a Mendonça.
Pela graça de Deus, perseveramos e com o tempo os frutos vieram. E como igreja decidimos ser fiéis desde o princípio nos pactos, ofertas e dízimos. Além de consertar e pintar os veículos dos meus clientes, comecei a comprar carros antigos para restaurá-los e depois vendê-los. Do lucro das vendas, decidimos destinar uma boa parte para o nosso desafio de evangelismo do nosso campo. E Deus tem nos abençoado. Já vendemos 5 carros. Esse templo é o resultado da fidelidade dos irmãos através dos pactos e ofertas que os irmãos têm feito com muito sacrifício e amor. E todos os sábados nos reunimos aqui para louvar a Deus. Hoje a igreja está vazia porque não é dia de reunião, mas graças a Deus, a cada sábado juntamos 50 irmãos louvando a Deus com toda a nossa mente e coração. E esta também é outra bênção, o rádio que adquirimos através dos pactos e das ofertas que os irmãos também têm feito com muito amor. Ele permite que a população nos escute e também a proclamação a outros povoados vizinhos. Uma bênção de Deus. Aqui é o terreno da igreja, onde temos a antena de transmissão, e que é uma bênção de Deus. Mas nem tudo termina aqui. Na realidade, tem muito mais tecnologia. Temos a antena via satélite, que nos permite captar o sinal da Novo Tempo, onde os irmãos podem se fortalecer através da grande esperança. Durante todo esse tempo, nunca deixamos de buscar a Deus cada dia. Todas as manhãs eu leio a Bíblia e, para poder meditar melhor em seu conteúdo, eu a estou escrevendo com as minhas próprias mãos. Quando viemos a esse lugar, Deus colocou em minha esposa e em mim o desejo de servir. Na realidade, toda a vida tem sido para nós uma vida de serviço, mas Deus tem nos abençoado grandemente. Quando chegamos a esse lugar, viemos em uma caminhonete, trazendo tudo o que realmente tínhamos. Hoje, se tivéssemos que retornar, precisaríamos de 2 caminhões. Que maravilhoso o nosso Deus tem sido conosco. Provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Entregamos o que é teu ao Senhor, com alegria imensa, gratidão, por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação, ofertas, recursos e talentos. Na tua obra queremos repor, mas os dízimos nós devolvemos.
Querido e amado Pai, aqui estão os teus dízimos. Aceita-os, Pai, bem como as nossas ofertas, expressão sincera da nossa gratidão por teu infinito e misericordioso tudo que tens feito por nós. Abençoa, Senhor, aqueles que ofertaram e dizimaram, bem como aqueles que, por alguma impossibilidade, não puderam fazê-lo. É o que te pedimos e te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia especial para todas as crianças e eu me lembro que há pouco mais de um mês eu entreguei aqui numa historinha no Momento Infantil vários cofrinhos para as crianças. E já nos entregaram algumas criancinhas grandes e outras menorzinhas. Semana passada já devolveram o cofrinho com as moedinhas. Outros entregaram envelope com a recolta. E eu queria saber quem foi que trouxe hoje o cofrinho. Está aqui, ó. Estou falando que as criancinhas grandes estão trabalhando bastante. Depois, então, no final do culto, os irmãos procurem a equipe da ASA para fazer essa entrega. E Deus fará com que esses recursos alcancem aos necessitados. Olá, este é o momento de informação sobre as programações da igreja. Fique atento. Se você faz parte do grupo escolhido para formar a chamada Grande Comissão, deve estar numa reunião hoje, 3 da tarde, aqui na igreja. Anote, não se esqueça. Esse grupo vai indicar a comissão que deverá escolher os nomes para os cargos da igreja para 2015. E hoje tem ensaio do coral 5 da tarde. Você que não faz parte do grupo é convidado a participar, basta estar aqui, 5 horas. O Grupo Amigos da Balança convida você para uma oficina de culinária saudável com o personal chefe Yoshanan, amanhã, 4 da tarde, no Colégio Adventista. Venha participar e degustar. A classe de estudos da Bíblia Família Radiante é oferecida pela igreja todo domingo, 6 da tarde. Neste domingo, o tema é Uma Família Radiante e Distinta. E a série de estudos sobre o Apocalipse continua toda quarta-feira, 7h30 da noite, com o pastor Arilton Oliveira. O período de nosso projeto de recolta chegou ao fim, e se você ainda não entregou sua arrecadação, entregue-a para a Onaira, diretora do Departamento de Ação Social, ou para os diáconos, anciãos ou equipe da tesouraria. Na última semana de novembro, teremos nosso programa de reencontro, um momento especial para reencontrar os nossos amigos desta igreja. Colabore com a ação solidária da igreja. Você pode doar arroz para ajudar no amparo de famílias da região. Para anunciar no Boletim América, envie e-mail para boletimamerica@gmail.com, mas tem que ser até quarta-feira, 9 da noite. Curta nossa página em facebook.com/Adventistas Jardim América e visite nossa página na internet iasdjardimamerica.com.br. Nossos cultos são transmitidos ao vivo nesse site. E todos os cultos ficam armazenados em nosso canal no youtube.com/IASD Jardim América. Obrigado pela sua atenção.